Paz seja convosco, amém. Esse aqui é o Mário Garfield. Olha que coisinha mais linda. Ele vive grudado em mim. Onde eu vou, ele vai atrás. E tem a princesa Peach. Ela é uma gatinha inteirinha branca. Que ela não é muito de cola, mas esse aqui é o dia inteiro pedindo cola. Mas vamos lá. Estou passando aqui hoje para dar meu testemunho. No final de maio, se não me engano, teve um encontro com Deus e aconteceram algumas coisas na minha vida que eu fiquei brava. Sabe aquela filha birrenta? Sou eu. Fiquei brava com Deus. Falei assim, Deus, se você é presente, onipotente, onisciente, por que deixou que isso acontecesse? Sabendo que ia me ferir, sabendo que ia me magoar, né? Que ia me prejudicar. Então, por que o Senhor deixou acontecer? E eu fiquei revoltadíssima. E, né, consequentemente, deixei de ir à igreja, mas nunca perdi a fé, apesar de tudo. É como um filho, quem tem filho sabe, ou quem já foi, né? Que às vezes a gente fica braba, a gente briga, ou o filho, né, fica brabinho com a gente, mas depois pai é pai, mãe é mãe, e não adianta, né? A gente ama e a gente não vive sem, e sabe que se sair da presença de Deus é pior ainda. Mas enfim, aí eu fui nesse encontro com Deus, teve um encontro com Deus na minha igreja, e eu fui participar, e eu falei assim para Deus, Deus, eu vou participar desse encontro porque eu já dei o meu nome. Porque se eu não tivesse feito a minha inscrição, eu não iria. Eu vou. Mas se o Senhor não fizer um milagre lá dentro, eu vou pro mundo e nunca mais vou voltar. E eu fui, olha a petulância da pessoa, né? Eu queria um milagre, mas não assim um milagre pra mim. Eu queria um milagre qualquer, eu queria que acontecesse alguma coisa assim que fosse realmente um milagre. Aí acho que Deus olhou pra mim e falou assim, só balançou a cabeça, né? Nem perdeu o tempo dele comigo. Enfim, aí passou o período da manhã e não aconteceu nada. Voltamos do almoço né, e foram passando as horas e nada aconteceu. Eu falei assim, eu já sabia, eu vou sair daqui e nunca mais piso em uma igreja. Diferente da denominação, da placa da igreja, enfim, eu não estava brava, né, revoltada com a igreja, com a denominação da igreja. Estava brava com Deus, com o papai. Aí quando foi a última palestra, presta atenção, a última palestra da noite. E qual que foi o tema? O tema era No Caminho da Cruz. Aí o pastor começou a narrar, né, o que Jesus passou naquelas 3 horas de terror que ele viveu. Ele foi surrado, escarneado. Você já pensou? Fecha seus olhos e imagine cada chicotada que ele levava. Saía um pedaço de carne, saía músculos das costas dele. Porque não era um chicote qualquer. Apesar que o chicote em si, ele também corta. Mas na ponta dos chicotes tinham pontas de ferro, as quais arrancavam pedaços dele, de Jesus. Em nenhum momento ele reclamou. E Deus, que é o meu pai e que também foi o pai dele, que é o pai dele, sabia que ele estava entregando seu único filho naquela cruz para ser morto por mim, por você, para salvar os nossos, né, a nós, os nossos familiares, para nos livrar dos nossos pecados.
naquela cruz, Ele levou os nossos pecados, Ele levou nossas enfermidades. E Ele não reclamou, Ele não murmurou. Ele salvou a mim, salvou a todos, indiferente se a pessoa, né, o passado dela, ou até mesmo o presente, às vezes a pessoa não se converteu, às vezes não aceitou Jesus, mas indiferente se é ladrão, se é um assassino, porque o único pecado que não tem perdão, que Deus não perdoa, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, Jesus morreu por todos, pelos pedófilos também, como eu falei, pelos assassinos, pelos ladrões. Jesus morreu por todos naquela cruz, para salvar a todos. E eu estava reclamando, né? Murmurando. Por que aconteceu aquilo comigo? E porque me doeu. E doeu muito, sabe? Aí, quando ele, né, o pastor estava narrando toda a trajetória que Jesus passou ali, né, naquele caminho até ser pregado, a hora que colocaram ele naquela cruz, no madeiro, e pregaram, né, os punhos dele, que na verdade o prego não foi na palma da mão, e sim aqui no punho. Quando pregaram os pés, né, que também não foi bem ao certo nos pés, mas enfim, ele ficou lá naquela cruz pendurado, e tinha um banquinho, e só ressaltando aqui que quando ele foi crucificado, ele subiu nu. Era nu, não tinha aquela, né, aquele pano que eles colocam, aquele tapa-sexo, digamos assim. Não, ele foi crucificado nu. Ele passou por todo aquele sofrimento, toda aquela surra, toda aquela dor, humilhado, cuspido. E ainda foi pregado na cruz nu, que era uma humilhação muito grande. E na cruz tem um banquinho na altura, né, da nádega, assim, para sentar. Porque quando a pessoa, né, quando Jesus estava pregado lá, e os outros também que morreram da mesma forma, o que acontecia? A pessoa ia morrendo por asfixia. Então, eles tentavam ficar em pé para não morrer, né, se segurando, digamos assim, para não morrer asfixiado. Aí, quando ele cansava, ele soltava. E, né, além de estar sentindo dores, ele também sentia falta de ar. Quando ele teve sede, deram para ele uma... Ai, gente, é horrível você imaginar o que ele passou, sabe? Emociona mesmo, assim. Deram uma esponja, colocaram uma esponja umedecida de vinagre para ele tomar. E ele não murmurou. Ele aguentou tudo isso, passou por tudo isso por mim. A dor que ele passou. E eu reclamando, murmurando da minha dor, pelo que tinha acontecido comigo. Então, naquele momento, Deus falou assim: você está reclamando da sua dor? E a dor que o meu filho passou lá naquela cruz por você e por todos? Você já imaginou o tamanho da dor? E você está reclamando da sua, que é pequena? Que perto do que ele passou, a dor que ele passou, a minha dor era insignificante. Chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo eu reclamar, sabe? Murmurar por aquilo que aconteceu, sabe? E naquele momento eu chorei. Chorei muito. Pedi perdão. Hoje eu até me envergonho de
de gravar esse vídeo, de dar esse testemunho, porque, né, a minha dor perto da dor que Cristo passou naquela cruz, que Jesus passou naquela cruz, é incomparável. E Deus falou assim, você quer um milagre? Que milagre que você quer, minha filha? Faltou ele falar assim, se enxerga, mulher. Que milagre você quer? Olha o milagre da vida que eu te dei. Eu dei o meu filho por você. E você quer um milagre? Olha, eu confesso para vocês que se Jesus não tivesse voltado e não fosse o nosso advogado, eu acho que naquele momento Deus teria me fulminado, ali mesmo. Por tamanha ousadia da minha parte, né? Exigir que ele fizesse o milagre, porque senão eu ia sair da igreja. Ai, gente, por favor. Eu não sei se eu choro, se eu dou risada. Mas às vezes esse testemunho, né, serve para você. Ou serve para alguém que você conhece, que está reclamando de uma dor, murmurando de uma dor, de algo que vem acontecendo, né, culpando a Deus. Olha, essa pessoa está precisando ouvir isso, assim como eu precisei ouvir. E na hora lá foi pesado. Continua sendo pesado. Como eu falei, eu me sinto até envergonhada de falar sobre, de dar esse testemunho. Porque, como eu falei, é ridículo. Acho que Deus olhou para mim e falou assim, minha filha, quem você pensa que é na fila do pão? Ai, gente, olha, é só pela misericórdia de Deus. Não tem cabimento. Lógico, né? Pedi perdão, chorei e demorei bastante para gravar esse testemunho, justamente por causa disso, que é vergonhoso. Então, antes de você reclamar, de você murmurar, saiba que Ele deu seu único filho para sofrer, para levar os nossos pecados, que foi morto naquela cruz, sufocado. Ele não tinha mais uma gota de sangue dentro do corpo dele. Você já pensou o quanto que ele sofreu, quanta dor ele passou, quanta humilhação ele sofreu? E às vezes nós nos sentimos também humilhados. Ai, fui humilhada, ai, que vergonha. Oh, Deus, oh, céus. Ai, porque eu estou sofrendo. Pense bem antes de reclamar, de murmurar. Tem uma passagem que diz assim: pode uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus nunca esqueceu de você. Então, se você está passando por algum desafio, se você está passando por alguma dor, por alguma frustração, alguma humilhação, saiba que tudo tem um propósito. Às vezes não entendemos, mas Deus não esqueceu de você. Ele te ampara, assim como Ele me amparou e continua me amparando. E Ele nunca vai esquecer de ti. E tem uma outra passagem que diz assim, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, se você está passando por isso, é pela permissão de Deus. E a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Porque lá na frente, você vai receber o que é a promessa que ele fez para você. Lógico que algumas coisas que a gente colhe hoje são sementes erradas que plantamos. E Deus é justo. Mas tem coisas que a gente acha que é injusto para conosco, mas
A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? Então, deixo aqui meu testemunho e mais uma vez eu digo: cuidado, não murmure, não murmure, porque qualquer coisa que aconteça na sua vida, comparado ao que Jesus passou naquele trajeto de 3 horas entre a surra, a, a surra e a hora até a surra, ele ser pregado, pendurado e até a hora de ele morrer, tenho certeza que foi muito mais, incomparável mais. Como é que eu posso dizer para você? Não tem como comparar o que ele passou pelo que você está passando hoje. E ele não tinha superpoder. O Verbo se fez carne. Então ele não veio como Deus. Ele veio como humano. E ele passou por todas as provações aqui como humano. Então ele sentiu o que você sente. Ele passou por tudo que nós passamos aqui. Então agradeça. Não murmure. Agradeça. E tenha sabedoria e discernimento. Busque a sabedoria na palavra de Deus, para que você possa plantar as sementes boas, para colher bons frutos. Amém? Que Deus abençoe.